Olá, bom dia a todos. Nós chamamos esse momento de obras póstumas, os escritos de Kardec, e nosso intuito é, de maneira muito breve, trazer os ensinamentos dessa obra. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior, já que no vídeo anterior falamos sobre os primeiros contatos de Kardec com a doutrina espírita, e nessa continuação são várias perguntas e respostas que Kardec teria feito aos espíritos nas várias reuniões de que participou. E ao longo dessas perguntas e respostas, Kardec vai fazendo observações sobre as suas próprias perguntas. Por exemplo, ele pergunta ao espírito de Zéfiro se há no mundo dos espíritos algum que seja para ele um bom gênio. E Zéfiro responde que sim. Ele pergunta se é o espírito de um parente ou de um amigo, e Zéfiro responde nenhum nem outro. E nesse primeiro momento, Kardec vai observando que ainda eram perguntas de uma pessoa muito nova nas coisas do mundo espiritual. Então ele vai mostrando como foi todo o contato dele com a doutrina espírita e como as suas perguntas foram tendo um teor muito mais filosófico e de muito mais importância e relevância para que nós nos melhorássemos. Kardec pergunta ao espírito se quando ele sonha com a mãe, ele está sonhando e revivendo coisas do passado ou se ele está de fato encontrando a mãe. Ao que o espírito responde, é a sua mãe e ela te protege quando é possível. E ele responde ainda que quando a emoção não é somente uma lembrança do passado ou uma divagação do cérebro, é de fato um encontro. E a observação de Kardec é que realmente quando ele encontrava a mãe dele nos sonhos, ele sentia uma emoção indescritível, o que a médium não podia saber, porque ele não tinha contado a ela. E ele continua, conta, relata fatos em que ele ouvia algumas pancadas na parede enquanto estava trabalhando na própria casa. E quando ele parava de trabalhar para examinar a parede, não tinha mais barulho. E isso se prolongou por horas e horas. Então, em outra reunião espírita, em casa do Sr. Baldam, ele pergunta sobre o porquê. Porquê daquelas batidas? E o espírito que se manifesta é chamado de a verdade, ele se autodenomina a verdade, e ele diz que ele não queria que Kardec escrevesse o que ele estava escrevendo. Não porque era ensinamento doutrinário e ele fosse um espírito ruim, vamos dizer assim, mas porque Kardec escrevia de maneira imprecisa. Então ele pede para Kardec reler. E Kardec relata que quando ele observa o que ele mesmo escreveu, ele encontra um problema muito sério em relação à doutrina. Algo que ele estava escrevendo, mas que não condizia com a verdade. E nesses primeiros relatos aqui de perguntas e respostas de Kardec, Kardec observa que os espíritos, eles nos protegem. Onde quer que nós estejamos, em quaisquer que sejam as áreas da nossa vida. Então ele não tinha a proteção espiritual apenas para as coisas relacionadas à doutrina espírita e ao trabalho que ele tinha se prontificado a fazer. Ele tinha proteção em tudo aquilo que ele fazia. E ele termina as observações dizendo: se não me foram poupadas as tribulações inerentes à missão que eu tinha que desempenhar, foram, entretanto, atenuadas e compensadas por bem doces satisfações morais. Então, nesse primeiro momento, a mensagem que Kardec nos deixa é que, com a doutrina espírita e o amparo dos espíritos amigos, nós não vamos deixar de passar pelos problemas, mas nós passaremos pelos problemas de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais sutil, porque a doutrina traz sempre explicações. Esse é o nosso último vídeo do ano de 2022.
E o desejo de hoje, ele não vai se estender apenas a essa semana. O meu desejo de hoje se estende para um novo ano, para um novo recomeço, para que nós possamos e definamos que 2023 vai ser um ano de mudanças, em que nós seremos melhores. Não que nós seremos espíritas, mas que nós seremos pessoas melhores, independente da doutrina e das crenças que nós tenhamos. Que seja um ano de renovações e que no ano que vem continuemos aprendendo um pouco mais. Uma boa semana a todos e uma boa virada de ano para todos nós. Até a semana que vem.